Se você está sem dinheiro e anda muito estressado, muita correria, muito trabalho, quer dizer, sem tempo, fica comigo. Vamos dar uma conversada aqui, tira um tempinho aí. Vamos tentar fazer aqui uma análise dessa situação. Primeiro falar para você, não se desespere. Se você quer sair dessa situação, passar, vamos colocar assim, né, para um outro nível, eu quero dizer para você o seguinte: muita gente, uma multidão de pessoas estão na mesma situação que você, mas tem jeito. Olha só, eu costumo dizer, sentava com meus funcionários regularmente, pelo menos de 15 em 15 dias, no máximo de 30 em 30 dias, juntava a turma e eu dizia o seguinte: o sofrimento, o prejuízo, as percas, elas são resultados dos nossos erros. Vamos lá? O prejuízo, as percas, o sofrimento são resultados, são frutos dos nossos erros. Então, o que você fez daqui para trás te trouxe até aqui. Se você está satisfeito, está colhendo bons frutos agora, como? Estou tranquilo, tenho já uma certa estabilidade, eu já consigo um pouco de tempo para fazer o que eu gosto, para curtir meu filho, meu neto, para sair com um amigo, fazer uma pescada, bater uma pelada, sentar aí no barzinho, bater um papo. Se você está nessa situação, é fruto, é resultado dos acertos lá de trás. Você construiu, fez ali uma base. É como aquele verso bíblico, né, da pessoa que construiu a casa, né, na rocha ou na areia. Aí veio a tempestade, aquele que construiu na rocha, ela resistiu e tudo certo. Aquele que construiu fez uma base fraca, né, em cima de um terreno irregular, a areia. Então, quando veio a tempestade, ela sofreu. Então, assim, é um exemplo. Se você acertou muito da agora para trás, você está colhendo os frutos e a tendência é colher mais frutos ainda. É como aquela planta que você plantou, fez a cova direitinho, no tamanho certo, adubou com o adubo certo e vem cuidando dessa planta, combatendo as pragas. E aí agora chegou a época dela dar frutos e os frutos são bonitos e você pode então colher. Mas se você plantou uma muda ruim, num solo não preparado, não cuidou adequadamente, então agora ela não vai dar bons frutos, possivelmente, talvez até morrer. A nossa vida é assim: erros, consequência, um preço, um sofrimento; acertos, a consequência, momentos bons, tranquilidade, vida financeira equilibrada, estabilizada, tempo para fazer o que gosta, saúde. Todas essas coisas, via de regra, são frutos ou consequências de erros e acertos. Então, se tratando da vida profissional, que é o nosso foco aqui, fizemos só esse apanhado para a gente contextualizar, mas o nosso foco aqui é vida profissional. Eu sei, você sabe, há milhões de pessoas desempregadas, muito
muitos são os motivos que as levaram até esse estágio, né? Estão desempregadas. Claro, pode ter acontecido lá uma crise na empresa que ela estava e ela ficou sem trabalho, né? Uma pandemia aí, muita seca, um excesso de chuva, alguma coisa aconteceu. Mas é o seguinte, nós falamos que tem coisas, são fatores internos e externos. Há coisas, os fatores externos, eles fogem ao nosso controle, como por exemplo uma pandemia. Agora, os fatores internos, eu sou responsável. Quais são as minhas fraquezas e eu não estou dando atenção a elas, não estou corrigindo, melhorando os meus pontos fracos. E por outro lado, também não estou alimentando os meus pontos fortes, né? Então, tirando os fatores externos, o fato de alguém hoje estar desempregado, ou está ganhando mal, ou está com excesso de horas de trabalho, são 44 horas semanais, regularmente, e ainda, às vezes, é possível, eu sei que tem muita gente nessa condição, nessa situação, ainda está fazendo um bico por fora, aos feriados, domingos, às vezes até mais tarde, às noites, para poder engordar a renda, porque aquela renda fixa, ela não é suficiente. Milhares de pessoas nessa situação. Mas eu quero dizer o seguinte, o que você fez lá atrás, que permitiu você chegar nesse momento, você está nessa fase da sua vida. Vamos lá. Se preparou, estudou, fez um curso técnico, você corrigiu talvez temperamento, sabe lidar com as pessoas para poder abrir portas. São algumas coisas a analisar. Quando a empresa que você trabalhava precisou demitir, tinha 100 funcionários, ia cortar 30%, você estava entre os 30%, você estava na turma, entre os que foram demitidos, ou entre aqueles que permaneceram. E vamos um pouquinho mais longe. A empresa que você trabalha, que você trabalhou, quando promoveu alguém, você era esse alguém? Vamos pensar. Ok? Então assim, o momento atual, ele é um reflexo, ele é uma consequência, via de regra, claro, há exceções, mas via de regra é fruto, é consequência do passado, ok? Mas então vamos lá, existem milhares, milhões de pessoas que não estão satisfeitas com o que ganha, com a carga horária, vamos colocar com a realidade que ele está vivendo hoje, profissionalmente falando. É possível mudar isso? É possível, mas mais do que possível, é necessário. Você sabe quantas horas nós, seres humanos normais, trabalhamos durante a nossa vida? São aproximadamente 90.000 horas. Só para a gente assim, fazer um cálculo rápido. Um dia 24 horas e a gente trabalha normalmente 8 horas diária. Então, é fácil, a conta é rápida. Você faz uma divisão por 3
Então, em média, né, 1/3 do seu tempo, da sua vida, você passa trabalhando. Agora, para que trabalhar? Se não for para te dar conforto, para você conseguir qualidade de vida, para você conseguir comprar, adquirir, gastar com aquilo que você gosta, talvez passear, ter um carro bom, né, ter uma casa confortável, dar estabilidade, né, à família, se alimentar bem, se vestir bem, poder passear, tudo isso. O trabalho deveria servir para isso. Então, se você tem um trabalho e esse trabalho não te remunera, não te paga o suficiente para você morar bem, para você poder se vestir bem, para você poder comprar o tênis, o sapato que você quer, quando você quiser, talvez não te dê condição de morar num bairro que você queria morar, numa casa relativamente confortável. Não estou falando de luxo, estou falando do básico. Então, se você não está tendo o salário que você ganha, sua renda, não está te dando essas coisas que são necessárias, que são prioridades, então nós precisamos fazer alguma coisa, certo? Então é possível mudar e mais do que isso, é necessário mudar. Mas a pergunta é, você quer mudar? Ou não é, talvez nem seja essa a pergunta. A pergunta talvez seja, você tem coragem de tomar uma atitude e falar basta, chega de desculpa, não tem mais volta. Eu não vou mais viver essa situação. Vou te contar uma pequena história muito rápida. É uma história longa, mas eu não quero me prolongar aqui nessa história. Eu só quero te lembrar da situação de Abraão. Abraão, pai da fé, aquele homem lá da Bíblia, o patriarca. Quando Deus disse para ele assim, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai prosperar. Mas tem um detalhe, Abraão. Sai daqui. Sai do meio do seu povo aí, dessa terra, e nós vamos para outro lugar. Aqui não é possível. Mais ou menos assim. E Abraão simplesmente creu. Abraão fez o que era necessário. Agora, não dá para você mudar de faixa, né? Vamos colocar assim, mudar de nível, se você continuar fazendo as mesmas coisas. Adilson, que papo é esse? Olha, eu mudei de trabalho várias vezes. Eu estou me lembrando aqui, eu vou dividir aqui com você. É como um jogador de futebol. Ele começa a jogar bola aonde? Lá no interior, ou mesmo lá na capital, se ele nasceu numa capital, mas num campinho, lá no bairro. E aí, até um dia que ele entra num clube. Mas esse primeiro clube dele, meus amigos, raciocina comigo, não é a seleção brasileira, se ele é brasileiro. Se esse jogador, quando começou, ele não começou, se ele é alemão, ele não começou na seleção da Alemanha, da Itália, ele não começou. Ele começou num clube pequeno, e ele trabalhou, e ele foi estratégico, e ele se dedicou, e ele treinou muito, e ele se preparou, até que um dia ele recebeu um convite para mudar de clube. E ele foi para um clube maior.
mas ele precisou deixar algumas coisas para trás. Alguns colegas, alguns amigos, em muitos casos, família. Me entenda, não estou dizendo para você deixar. Eu estou dizendo que precisa, tem um momento que é preciso dar mais um passo. Porque você precisa ter um objetivo. Profissionalmente falando, qual é o nosso objetivo? É ganhar o suficiente para poder pagar nossas contas. É simples assim. E eu não estou falando para ficar pagando dívida não, porque dívida é consequência, em muitos casos, né, de um descontrole administrativo, vamos dizer assim, mas nessa linha de raciocínio, é porque você se aperta, uma emergência, não tem dinheiro, porque o que você ganha não dá para fazer reserva, vai levando, e aí daí a pouco você está devendo. Não estou falando desse tipo de dívida não, eu estou falando de você ganhar o suficiente para poder pagar, manter a sua família num padrão necessário. Não estou falando de luxo, eu estou falando de você morar bem, de você poder ter uma boa internet em casa, quem sabe você pagar uma Sky, ter um carro bom, poder ter férias, poder dizer assim, vou levar meu filho à escola hoje, vou acompanhar meu filho, minha esposa ao médico. Eu não estou muito bem, eu preciso ir ao médico, eu ter dinheiro para ir ao médico, poder tirar aquele dia. Estou falando disso, poder visitar a mãe que mora longe, ter recurso para essas coisas. Quero fazer um churrasco hoje, tenho condição. A esposa fala, nosso filho está precisando disso. Não, tudo bem, vai lá, compra, é necessário? Compra. Estou falando disso. Até que um dia esse jogador que eu estava aqui me referindo, foi subindo de nível. Mas precisou deixar algumas coisas para trás. Precisou tomar decisão. Então é desse tipo de decisão que eu estou falando agora. Você quer mudar de nível, subir de nível? Claro, eu sei que sim. Mas você está disposto a tomar uma decisão? Vamos brincar aqui, a chutar o balde, a jogar o chapéu do outro lado do muro e pular o muro, a atravessar a ponte e destruir a ponte. Simbolicamente, não tem mais volta. Você está disposto a mudar de trabalho? E você está disposto a se preparar para ter um novo trabalho? Um trabalho que paga as contas? E mais do que isso, que permite você ter tempo para talvez ir pescar com um amigo, se você gosta, claro. Coisas simples. Chega, basta, deu, não dá mais. O nível que as coisas chegaram, você viver com salário mínimo. Não dá, cara. Mas ganho 1,5, ganho 2. Cara, não dá. Não dá. Sai dessa vida. De que forma, Deus? Do que você está falando? Eu estou falando. Preste atenção. Eu estou falando com muita franqueza. Eu estou falando, quem está falando é alguém que esteve numa situação de tanta dificuldade, que sabe o que é não ter o dinheiro para cortar um cabelo, sabe? Você passar da hora de cortar o cabelo, porque você não tem R$20 para cortar o cabelo,
Eu conheço histórias de pessoas que estavam andando na calçada com o filho e ele de longe ele avistou um carrinho de algodão doce. Alguém estava lá na frente vendendo algodão doce. Agora você imagina, você com seu filho, agarrado na mãozinha dele, 5 anos, 7 anos, passar perto de uma daquelas barraquinhas que vende algodão doce. É natural o menino pedir, mas você não tem dinheiro. O que é que esse pai fez? Ele mudou para o outro lado da rua, passou na outra calçada. Cara, se você é pai, se você que me escuta é mãe, você sabe a dor do coração desse pai. Não dá, meus queridos, vamos acabar com essa situação. Não dá para viver nessa situação. Então eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou tentar aqui colocar na sua mente, deixar bem claro que a vida oferece muitas oportunidades e que a maior parte delas nós ignoramos. Nós simplesmente não enxergamos ou deixamos para depois e o tempo vai passando e nós vamos cometendo erros constantemente por não tomarmos a decisão certa e vamos vivendo essa vida de sofrimento, colhendo os frutos dos nossos erros. Olha só, vou te colocar uma situação. Você tem noção de quanto o setor público, a prefeitura da sua cidade, o governo do seu estado, o governo do estado, do seu estado, você tem noção quanto o governo federal, para sustentar, para manter todo aquele universo que é a administração pública, todos os ministérios. Imagina só o Ministério da Saúde, o volume de dinheiro, o Ministério da Educação, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, as polícias, civil, militar, federal. Quanto esse povo compra? Aí, tá, Deus, esse é um nível bem alto, calma. Vamos aí para a sua cidade. Quantas obras são feitas? Escolas, asfalto, quantas compras? Comida para as escolas, para os alunos, remédios, gasolina, carro, pneus, conserto, ar-condicionado, máquina de xerox, computadores, sei lá. Se for fazer aqui uma lista, a coisa é gigantesca. Nós estamos falando de muito dinheiro. Preste atenção. Eu vou mostrar para você 3 coisas, 3 pilares que podem, se você quiser, mudar a sua vida. Então vamos lá. A administração pública. O que isso tem a ver, Adilson? Calma, tudo que esse povo compra. Vamos outro? As empresas. Toda cidade, todo estado, o país, a administração pública está presente em todos os lugares. Quantas escolas, quantos hospitais, quantas delegacias, quantos presídios. Só para você entender, a administração pública está em todo o país, em toda cidade, em todo lugar, ok? Esse povo compra muito. Agora, o outro pilar, as empresas particulares.
setor privado. Olha, setor público, setor privado. O governo em todas as suas esferas, municipal, estadual, federal, e o setor privado, todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa. Fornecedor. Vamos lá? Acompanhe comigo. Vou fazer aqui um gesto, né? Setor público. Setor privado. Empresas. Um compra, o outro vende. Agora, preste atenção. Esse que vende, o setor privado, 7% das empresas vendem para o cidadão, para a família, vende entre elas, entre as empresas, porque a empresa, por exemplo, uma empresa que posto de gasolina, ela trabalha com combustível, mas ela precisa comprar outras coisas, né, para manter a sua empresa, a família, então ela compra com outras empresas, só para você entender. Então 7% das empresas, elas vendem para o setor público, vendem para o consumidor tradicional, cidadão, a família, e vende entre elas, de uma empresa para outra. 3% das empresas, olha, de cada 100 empresas, 3 vende só para o setor público. Se especializou nesse segmento. 90% das empresas não vendem para o governo. Vendem só entre elas e para o cidadão tradicional, cidadão comum, a família, ok? Então acompanha comigo o raciocínio. Então nós temos 100% das empresas, de cada 100 empresas, 90 não vende para o setor público. 7 vendem para o setor público, eventualmente, e vendem entre elas e para o cidadão, para as pessoas em geral. E 3 vendem só para o setor público. Olha o tamanho da oportunidade. Você tem 90% de cada empresa, comércio que você entrar, de cada 100, 90% ou 90 delas não vendem para o setor público. E o setor público, como coloquei, é uma infinidade de oportunidades de compras. Então o que eu estou te mostrando aqui é que você pode se tornar um profissional de licitações, viver de licitação. O que é isso, Adilson? É um profissional que faz essa ligação entre setor público e setor privado. É o profissional que representa a empresa na hora do governo comprar. Ou seja, ele é um vendedor. Mas ele é um vendedor diferenciado. Por quê? Porque vender é uma arte. Tem gente que vende muito, vende qualquer coisa, que é bom de lábia, de argumento. Mas para vender para o governo não precisa disso. Você não precisa de lábia. Você não precisa de técnicas avançadas de convencimento. Porque você não tem que falar para o setor público que ele precisa comprar isso, convencê-lo de que aquilo é necessário, é bom para ele. Como a gente faz com um cidadão? Não. O setor público surge uma necessidade. Imagina aqui, ó. O telhado de uma escola está para cair, para desabar. Aí alguém observa
chama o engenheiro avalia, fala, olha, precisa fazer. Então, apareceu uma necessidade. Começa-se um planejamento para executar aquele trabalho, comprar o que necessita e executar o trabalho. Em tudo é assim dentro do setor público. Precisa comprar um carro. Surgiu uma necessidade. Beleza, temos o carro. Daqui a pouco, o pneu está liso, precisa trocar o pneu. Então, surge a necessidade. O que o governo faz? Ele publica. Eu estava falando aqui de pilares, né? O primeiro é o setor público, com as suas necessidades de compra. O segundo é o setor privado, as empresas, com a sua necessidade de vendas. E o terceiro pilar é você. É o profissional que pega essa necessidade que o setor público diz que tem e fala para a empresa que quer vender aquilo que é uma necessidade, um problema para o setor público, para a empresa, para o vendedor, passa a ser uma oportunidade. Então você é a pessoa que sabe o que o setor público quer comprar e fala para a empresa que você representa, olha, tal dia, tal horário, o governo, a prefeitura, o estado, o governo federal, os órgãos vinculados, né, ligados à administração pública, vai comprar isso. Então você aproxima esses dois e você ganha pelo seu trabalho. Entendeu? É simples assim. Deixa eu te explicar como que isso acontece. Voltando um pouquinho lá atrás, eu dizia que a situação que você está vivendo, você é responsável. Vamos dizer assim, o seu trabalho é o responsável. Então nós precisamos mudar esse trabalho. É como aquele jogador que começou lá no timezinho de interior e o salário era pouquinho, ele precisou mudar, sair daquela situação. Então nós precisamos mudar essa situação sua e de quem quiser, claro, se você quiser. Então eu estou te dando um caminho, uma oportunidade. Eu estou falando para você que o governo, em todas as suas esferas, compra exageradamente. Não exageradamente no sentido de, gasta desnecessariamente. Estou dizendo isso, não é uma crítica. Eu estou falando exageradamente, dando ênfase no volume. O volume de compra é muito grande. E agora eu estou falando que as empresas, elas precisam vender. E elas não têm essa habilidade de vender para o setor público. 90% delas não vendem para o setor público. Então eu estou falando para você que aí entra você. É uma oportunidade. Como que eu vou saber, Adilson? Como que eu vou ter argumento para falar para a empresa, olha, a prefeitura tal está comprando R$1 milhão nos próximos dias desse produto que você vende. Como que eu vou saber disso? Aí tem um detalhe que é muito específico, que é o diferencial do vendedor. Aquela primeira categoria de vendedor, do cara cheio das habilidades, né, do bom papo e etc., das técnicas de venda, você não precisa disso, porque o governo, ele tem um método, né, uma prática, é lei, ele precisa publicar, é ele que fala, através de um documento chamado edital. Então assim, quando ele vai precisar comprar pneus, ele publica, ele fala, olha, tal dia eu vou comprar 500 pneus para o aro tal,
né, da marca não, né, mas ele dá algumas referências, né, dá características desse pneu. Então o pneu é para o aro, né, é 13, é 14, é 17, não sei, não sou mecânico, não entendo muito disso, mas eu sei que, né, os carros que a gente tem, né, um usa um pneu, um 75, um 65 e etc. Tá? Então, assim, o governo ele fala, olha, eu vou comprar tantos pneus do tamanho tal, ou seja, é para carro tal, né, é para carro 1000, pneuzinho menor, é para carro 1.4, 1.8, 2.0, então os pneus são diferentes. Mas ele fala, eu vou comprar tantos pneus nesse tamanho, nesse dia. Então ele publica isso todos os dias. São milhares de oportunidades. Aí você pega esse edital e você vai lá nessa empresa que vende pneus e fala, aqui amigão, aqui ó, essa prefeitura ou o estado ou a União, né, vai comprar tantos pneus tal dia. E por que você não vende lá para eles? Ah, eu não sei, eu não sabia disso. Pois é, eu sou esse profissional. Eu faço tudo isso para você. E aí você vai me pagar X%, 3%, 5%, 4%, 2%, não sei, às vezes 1%, em cima da venda. Aí você vai lá e faz essa venda. E aí você ganha ali nenhum dia, nenhuma venda, R$3.000, 5.000, 10.000, 60.000 numa venda? Como assim, Adilson? É fácil. O governo compra de R$1.000, de R$50 a 50.000, a 1 milhão, a 10 milhões. Então vamos imaginar aqui um valor que é rotineiro. Tem uma compra aí de 800.000. E você representa uma empresa e ganha 3%, normal. Fez uma venda de 800.000. 3 vezes 8, 24. 24 no seu bolso. É o seguinte, esse assunto é um assunto longo, não quero que esse vídeo fique muito cansativo, mas eu tenho muitos detalhes e eu vou te ajudar a seguir esse caminho. E é um caminho que eu tenho certeza, não vai mais faltar dinheiro no seu bolso. E não é só isso. Você ainda vai ter tempo para brincar com seus netos, para curtir seus filhos, vê-los crescendo. Você vai ter tempo para pescar, para jogar uma pelada, um dominó, sei lá, bater uma sinuca com um amigo. Oi, você, mulher, vai ter tempo para fazer a sua sobrancelha, cuidar das suas unhas, ir ao salão quando você quiser. Sabe? Bater um papo aí com as amigas, trocar aí algumas informações sobre flores, não sei. O fato é ficar perto aí dos seus filhos. Isso é possível, mais do que possível, é necessário, e eu estou aqui para te ajudar. Se você tem interesse, saber mais desse assunto, me siga nas redes sociais, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, faça perguntas, tira suas dúvidas. Estamos juntos. O que nós precisamos é passar para o segundo nível, é sair dessa situação, ok? Grande abraço, estamos juntos.